Prazer, muita satisfação. Estou aqui com a minha irmã, e gente aqui na casa, acabou de me anunciar, agradecendo a espiritualidade amiga que já se encontra, nesse local, tão abençoado e acolhedor. Agradecendo a mentora espiritual desta casa, Tereza Diabo. Agradecendo a todos os mentores, vocês que aqui estão. É esse momento sagrado, no qual nós podemos compartilhar de uma fagulha conhecimento compartilhado. E cada um de vocês representa uma literatura viva. Então, na verdade, quando a gente se coloca aqui para levar uma mensagem, a gente só está lembrando de tudo aquilo que a gente já sabe, mas não sabe que sabe. E hoje a gente vai falar de um tema que é um desafio na vida de todos nós. Levante o dedinho aqui, quem é que não tem ansiedade? Pois é. E então eu trouxe um tema que vai trazer um pouquinho mais da questão da ansiedade e dos mecanismos de autorrealização. O que a gente pode fazer com tudo isso, E só saber que você tem ansiedade, não sabe. Mas o que eu faço com isso? O que o nosso Mestre Jesus nos ensinou através do seu Evangelho? O que a gente pode fazer com isso, Meu nome é Lúcia Lopes, eu sou terapeuta quântico, E vamos lá, Ela vai estar me ajudando, eu agradeço também, já desde já, essa colaboração. Então vamos falar um pouquinho o que é a ansiedade. O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Nunca está presente, assim, lá no futuro. Exatamente, O que mais? O que mais? Angústia, o que mais? O que mais? O que mais? E a ansiedade? Está vendo como todos nós sabemos o que é a ansiedade? Então a gente pode colocar isso de uma forma muito mais tranquila quando a gente entende que aqueles momentos de angústia e de aflição, que as situações desafiadoras que a vida coloca no nosso caminho, traz e reforça isso, é a ansiedade. É a sensação de excesso de futuro. A gente não consegue viver o aqui e agora. A gente está sempre pensando, e amanhã, o que vai ser? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então tem alguns termos técnicos dentro do dicionário, que define a ansiedade. Mas quando a gente entende que nós sabemos realmente, o que ela nos causa, qual é o impacto que causa a ansiedade na vida de cada um de nós. É você olhar para as 5 pessoas do seu relacionamento mais próximo e observar qual é o impacto que a sua ansiedade causa nessas 5 pessoas. E você vai entender qual é o propósito dela na sua vida. E tem um propósito. Tem um propósito. Eu fico ansioso porque eu quero que as coisas aconteçam com velocidade. Mas qual é o propósito disso? O que eu não quero ver aqui e agora? O que eu quero sabotar? Então vamos lá, Tem alguns sinaizinhos de alerta para a gente observar em relação à ansiedade. E eu trouxe aqui apenas alguns, são vários, Trouxe apenas alguns para a gente poder ter uma afinidade e identificar dentro de nós alguns sinais de alerta. Temos aqui a palpitação ou taquicardia. Alguém sente isso, mas não quer dizer que você já esteja com ansiedade, Só para a gente poder ter uma observação, e essa é uma referência da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. E ela traz esses sinais com muita propriedade, para a gente poder começar a observar. Ai, meu coração está disparando, será que eu vou ter um infarto? Não necessariamente, mas é algo que a gente já precisa parar para analisar, Sudorese intensa. Em qualquer situação a gente começa a suar,
Por que tudo isso? O que essa simbologia nos traz, né? Tremores e abalos musculares. A gente tem aquela sensação, fica assim, né? O corpo fica todo, parece que todo contido, dolorido, né? Como se a gente estivesse dentro de uma caixa fechada, rígidos, os músculos ficam rígidos, né? São sinais. E essa sensação de falta de ar. Tem pessoas que ficam até, não, eu tenho que ir para o hospital agora. Quando na realidade chega no hospital, imagina, senhora, meu senhor, você não tem nada. São só sinais da ansiedade. Aquilo que você quer dominar e não consegue. Aí o corpo grita, o corpo fala, para, respira. Esse aperto no peito, náuseas. Tem muitas pessoas que têm náusea, né? Aquela dor abdominal, umas sensações muito ruins, achando que realmente vai precisar de um socorro urgente. Então tem outras questões aí. Medo de morrer, né? A gente está dentro da doutrina espírita, a gente tem essa facilidade de entender essa questão da morte. Não existe a morte, né? A gente sabe disso, a gente tem trabalhado muito esse tema com relação à morte, mas tem pessoas que têm medo da morte, mesmo estando dentro da doutrina espírita. Na abertura, o Alberto até falou sobre o ED, né? Que é um momento de estudo, é um momento de clarificação, é um momento que a gente pode compreender o sentido da vida e da morte, né? Dentro da doutrina. Né? Essa sensação de anestesia, formigamento, uma sensação de irrealidade. Será que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, é uma sensação ruim que às vezes a gente não tem a noção do quanto é sofrimento para a pessoa que passa por esse processo de ansiedade. E o processo de ansiedade é o que antecede ao pânico, né? Então, tem aquelas ondas de calor, sono excessivo, ausência de apetite também. Tem tantas e tantas outras questões que a gente precisa parar para refletir. O que meu corpo está dizendo para mim? Essa é a mensagem. Né? O que eu não estou cuidando? Por que eu não estou cuidando de mim? Por que ele está fazendo isso comigo? Então, a base do nosso encontro de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 5, que ele diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Na mensagem de Jesus. Porque as aves dos céus e os lírios do campo, eles não plantam, não ceifam, entretanto, o Pai, na sua infinita bondade, tem cuidado de cada um. Será que a gente não vale menos do que eles? Ele cuida de cada um de nós. Porque Ele conhece cada um de nós. Conhece as nossas fraquezas e também as nossas fortalezas. E quando Ele coloca assim, observai as aves dos céus, elas não semeiam. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, como pagar aquela conta? O que eu vou comer amanhã? Onde está meu filho agora? Aquela situação, como é que eu vou resolver? E fica naquele diálogo interno. Sem parar. E quando essa mensagem traz para os nossos corações, Jesus traz tantas e tantas outras mensagens dentro desse contexto da ansiedade, e a gente não consegue parar para refletir que cada uma dessas frases, cada uma dessas palavras, ela fala do profundo do nosso ser. Vamos pensar um pouquinho mais? Será que o nosso grande mestre, irmão, Jesus, vivenciou esses impactos da ansiedade? Será? Como ele conseguiu resolver ou lidar com essas questões relacionadas à ansiedade?
Vocês lembram uma passagem do Evangelho em que estava ali uma mulher prestes a ser apedrejada? Vocês lembram disso? Está lá no Evangelho. Como Jesus estava frente àquela situação em que ela era colocada como uma mulher adulta, estava ali para ser apedrejada pelas pessoas daquela época. Lembram-se disso? Foi logo ali. Nós estávamos lá. O que Jesus fez? Ele estava ali abaixadinho, um dedinho na areia. E aí, falaram para ele assim, o que nós vamos fazer com essa mulher? Afinal de contas, ela errou, ela adulterou, ela fez tanta coisa errada, e nós estamos aqui para apedrejá-la. O que ele fez? Continuou ali, desenhando com seu dedinho na areia. E aí ele fez apenas uma pergunta. Apenas uma pergunta. Você lembra qual foi a pergunta que ele fez? Você estava lá. Lembra? Tira a primeira pedra. Aquele que não Tiver pecado. Mas a gente fica naquela assim. Sim. Você lembra? Você estava lá. Eu, você, ele, ela, Odete. Cadê a Odete? Você estava lá, não estava, Odete? Eu sim. Todos nós estávamos lá, prestes a apedrejar. E ele falou: aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Pois é. Nesse momento, o que ele fez com aquelas pessoas que estavam lá? O que ele fez? Ele fez um processo de auto-reflexão. Pense, analise, avalie-se, julgue-se a si mesmo, antes de julgar o outro. E foi no silêncio que aquelas pessoas se retiraram. Porque quando você coloca alguém para pensar no seu processo interior, fazer uma auto-reflexão, existe ali um movimento de vamos lá, também, o que mais? Você estava lá, autoconhecimento. E o autoconhecimento, o que faz? Cai na realidade, causa uma transformação. Quero ouvir, todo mundo. Uma transformação. Isso. Uma transformação moral. Isso é profundo, né? E vamos seguir um pouquinho mais? Com mais um exemplo. Vocês lembram também? Quem é que estava naquele barco lá, desesperado? Lá no Evangelho de Mateus, lembram? Lá no capítulo 8? Nós estávamos lá, naquele barco, prestes a afundar. Somos todos conhecedores, né? Do Evangelho, sabemos o que estava lá. Estava no barco, prestes a afundar. Nossa, nós vamos morrer afogados agora. O que nós fizemos? Jesus, nós vamos morrer afogados. Acorda, faz alguma coisa. A mesma coisa que a gente faz lá na nossa casa. Quando as situações estão acima do nosso limite, a gente não consegue resolver. A gente está fulano, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou ter um ataque de pânico aqui, resolve essa questão para mim. Não é assim que a gente faz? Quando a gente não conhece o quê? Os nossos, quero ouvir, os nossos, solta, os nossos potenciais. E o que Jesus falou nesse momento? Vocês lembram o que ele falou? Homens De pouca fé. de pouca fé. Nesse momento, o que ele fez? Ele fez ativar o quê? O nosso potencial de autocura. Sim. Através da autorreflexão. E quando você coloca a sua fé em ação, você traz o quê? Novas possibilidades.
paralisação. Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Não é? E esse movimento do barco também é um movimento em que a gente para pensar, poxa, para onde eu vou? Será que vou para cá? Será que vou para lá? Esse movimento do barco também é um movimento que traz o quê? Pensamentos repetitivos de autocobrança. E a ansiedade vai tomando cada vez mais fôlego. Não, eu preciso resolver. Tem que ser agora. Não, tem que ser agora. Preciso fazer isso agora, porque amanhã não vai ter tempo. Baseado em quê? Baseado em quê? No momento a gente só tem o agora. Não é verdade? E aí a gente deixa de viver intensamente cada momento presente. E acaba perdendo a oportunidade de vivenciar com mais intensidade o momento presente. E o que Jesus fala em relação a isso? Orar e vigiar. Mas vigiar quem? O outro? Vigiar quem? Se pode. Vigiar os seus pensamentos e ver que essa onda do barquinho que vai, que vem, esses pensamentos que vão e que vêm, eles são torturadores. Eles só trazem de novo uma situação que se repete. Não é? Vamos mais adiante, então? Continuando lá, nessa referência de Mateus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Quem fez isso? Vocês lembram quem fez isso? Nesse momento? Nesse momento de extrema ansiedade, em que ele estava prestes a tomar uma decisão, prestes a passar por uma situação muito dolorosa. Quem lembra? Estávamos lá, todos nós. Vocês esqueceram? Sim, muito bem. E o que ele falou? Meu pai, se for possível, afasta de mim desse caso. Porém, que seja feito conforme a sua vontade. Então, às vezes, tem situações que realmente não dá para a gente não deixar de passar. Faz parte da nossa programação encarnatória. O que a gente pode fazer em relação a isso? O que Jesus fez? Qual o exemplo que ele deu? Ele prostrou o rosto em terra. O que significa isso? Orou profundamente. Exatamente. E quando nós estamos lá no fundo do poço, a gente não tem coragem de fazer isso, né? A gente só se lamenta, meu Deus do céu, mas não consegue parar. Seguir esse exemplo aí. Prostrar significa o quê? Se colocar profundamente diante do Pai, mas sabendo que, se for possível, porque muitas vezes não é, e a gente precisa passar por aquele caminho, a gente precisa vivenciar aquela experiência, porque aquela experiência nos faz evoluir. Quero ver. Evoluir. Eu gosto muito que as pessoas participem falando, porque dá uma sensação de aconchego, né? Até porque todos vocês já conhecem o Evangelho. São estudiosos do Evangelho, ou mesmo já ouviram falar, ou mesmo estão lembrando que já sabiam de encarnações passadas. Não é verdade? Então, quando a gente para e observa, poxa, que exemplo maravilhoso, ele, né, nos dá. É nesse momento de maior impacto na sua vida que você precisa dobrar o seu joelho, se prostrar, sabendo que existe uma força maior para pedir ajuda.
com humildade, com reconhecimento de que a prova é sua. Vamos lá? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá de Kardec, no capítulo 5, a gente tem aqui um resumo das questões que a gente precisa parar para refletir. Que é o orgulho, a ambição, a vaidade e o egoísmo. Que são situações também que nos trazem questões relacionadas à ansiedade. O orgulho, porque ele é o pai de todos os males. E é ele que desencadeia todos os nossos defeitos de caráter. Porque eu quero ser melhor, porque eu faço tudo. Sou maravilhosa, todas as questões eu resolvo, eu sou super poderosa, tenho um cinto de utilidades igual a Mulher Maravilha. Como isso não acontece? Somos todos um. Somos todos humanos, limitados nas nossas características. Nada acontece além daquilo que o Pai não nos concedeu. Podemos ser até diferentes pelas características físicas, financeiras, enfim. Nós somos todos iguais. E é com essa base de referência que a gente consegue crescer, olhando o próximo como Jesus nos ensinou, como nós mesmos, com as nossas dificuldades, mas também com as nossas possibilidades. E aí você começa a entender a essência do amar e perdoar. Quando você olha o próximo e entende que as dificuldades dele também poderão ser as suas dificuldades em outros momentos, você começa a ter compaixão. E a compaixão te permite entender muito mais além do que as aparências que colocam diante daquele fato. Todos nós temos situações, sejam elas familiares, sejam elas no ambiente de trabalho, sejam elas nas nossas relações interpessoais. E às vezes é difícil lidar, mas é ali que está a nossa grande prova. É ali, naquele ambiente, que a gente pode dizer assim: que bom que essa escola me permite ser quem eu sou e me encontrar enquanto ser humano. Na ambição, a gente tem aqui a questão do materialismo. O apego às coisas materiais. A gente precisa realmente das questões materiais até para poder vivenciar a experiência da evolução. Porque é no processo físico que a gente começa a entender que dói na carne quando a gente adoece. E é ali que está a prova. É na questão material que a gente começa a perceber que tudo aqui vai ficar. Que a gente está no plano de provas, de expiações, mas que tudo aqui vai ficar. Ninguém vai levar nada. Do mesmo jeito que viemos. Então a gente precisa ter uma reforma íntima, moral, para que o nosso espírito cresça, evolua. E cada conhecimento adquirido nos faz melhor, para que a gente possa entender em outros mundos e poder estudar cada vez mais profundamente em outros mundos e outros planetas. Enquanto estivermos no plano espiritual, todo conhecimento adquirido, ele não se perde. Então a gente precisa entender cada passo disso. A vaidade. A vaidade realmente é um desafio muito grande, né?
beber um pouquinho de água. O que a vaidade nos faz pensar? Alguém sabe algum exemplo que Jesus falou sobre a vaidade? O orgulho e a vaidade? Não querer ser o primeiro, porque não sentar nas primeiras filas, porque os últimos serão os primeiros e vice-versa. Exatamente. E quantas vezes a gente se coloca numa fila até de banco, né? Fura a fila, porque se acha merecedor de estar naquela condição. Uma ocasião eu estava numa fila também no supermercado e pelo fato de eu ter uma aparência, entre aspas, um pouco mais jovem, mas já estar na condição de poder estar na fila de idoso, uma senhora não gostou de eu estar ali naquela fila. Mas o reconhecimento daquele fato me fez refletir naquele momento que as pessoas olham para você, mas no sentido da aparência física. E isso é verdade. Que Jesus nos vê. E no sistema, até com essas leis, estimulam a vaidade. Porque O se carro não houvesse, as pessoas seriam mais gentis. Antigamente, se dava lugar a uma pessoa idosa ou uma mulher grávida de ônibus e não tinha tabuleta dizendo que tinha que mandar tal lugar ou não. Então, o sistema trabalha contra o projeto. Exatamente. Mas nós, como temos um pouquinho mais de empatia, né, através do conhecimento do Evangelho, a gente pode entender isso. Cada conhecimento que é passado e que nós vivenciamos são reproduzidos pelos nossos familiares, pelas pessoas que nos envolvem, né? A gente pode transmitir esse conhecimento e essa é a nossa grande missão, né? Enquanto ser espiritualizado, levar uma mensagem àquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, de luz, de união, de paz, de conciliação. E as pessoas que têm essa visão, elas não compreendem dessa forma, pelo contrário. E o egoísmo? O egoísmo realmente é a capacidade, né? É a incapacidade de amar. E quando a gente pensa no egoísmo, a gente vê o quanto isso impacta na vida dos seres humanos. Ele se limita diante das questões e não consegue ir além. Só eu mereço, e aí começa a colocar a culpa nas outras pessoas. Tudo aconteceu, mas não foi por culpa minha, foi por culpa do outro, e assim sucessivamente. E essas questões todas, elas fortalecem o processo de ansiedade. Vivenciar esse processo de ansiedade diuturnamente. Então, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, começa a buscar através das terapias também, né, se fortalecer, através da terapia do Evangelho, não só a terapia, né, do processo mesmo profissional, do plano físico, mas também através do conhecimento espiritual, de se conhecer, saber quem você é, como você funciona diante das situações que a vida coloca no caminho. Né? Então, como conclusão, o que a gente pode entender? Até para não alongar muito, né? O que é preciso para acessar os mecanismos de autorrealização? O que é preciso? Se eu sei que eu compreendo as minhas emoções, que eu compreendo todas as mensagens e exemplos que o nosso irmão e mestre Jesus nos traz, o que eu posso fazer com isso a partir de agora? Quando eu tenho uma situação que me impacta e que me traz ansiedade,
seja por doença na família, seja por uma perda inesperada. O que eu posso fazer com isso? Porque tudo isso fortalece o processo da ansiedade. Se eu sei que o amanhã vai chegar, independente do que eu possa fazer, vai chegar. Então, o processo de meditação ajuda bastante nesse mecanismo de auto-reflexão e do encontro consigo mesmo. O encontro com a paz e a tranquilidade dentro de nós. O encontro com a espiritualidade que nos fortalece a cada momento ao próximo. E Jesus bem disse, se ele precisasse resumir a mensagem, dos mandamentos, teriam apenas 2 para serem bem observados, que é amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente ama o próximo como nós mesmos, a gente não se fere, a gente não se magoa, a gente se cuida. Quando a gente observa que os sinais estão sendo apresentados, os sinais que a gente trouxe logo no início, da ansiedade, a gente começa a perceber que são sinais de alerta, precisa cuidar. Seja no caminho da espiritualidade, ou até mesmo buscando ajuda médica. Ajuda terapêutica. Então, tudo fortalece. Não dá para fazer uma coisa independente da outra. A gente sabe que está passando por um processo de provas, mas passar por essas provas com ajuda é muito mais fácil. Com alento é muito mais fácil. Com os exemplos que Jesus nos traz, é muito mais fácil. Passar por essas provas sozinhos é mais doloroso. Então, é só uma reflexão para a gente parar e analisar e sempre entender que os exemplos que o nosso irmão amigo, o Mestre Jesus, nos trouxe, servem para qualquer momento da nossa vida. Eles passaram milhares e milhares de anos, mas eles estão vivos ainda, presentes na nossa memória, no nosso coração e no nosso encontro nessa noite. Cada um vai entender o que eu acabei de trazer para vocês de uma forma. Tem pessoas que estão passando por determinadas situações que interpretam pontualmente. Outras vão parar para analisar isso no momento seguinte, ou até mesmo quando algo acontecer. Eu preciso parar para refletir. O que Jesus faria se estivesse aqui agora? Será que ele perdoaria? Quando a gente começa a pensar assim, fica mais fácil. Muito mais fácil. E saber que o perdão cura, liberta e transforma. Então, mais um pouquinho. Como é que a gente pode identificar isso dentro dessa conclusão? As armadilhas da nossa mente. Parar para refletir nas questões do conformismo. A gente se conforma muito com as questões, achando, mereço sim passar por isso. Se está passando, tem um propósito para estarmos passando, seja por quaisquer situações que sejam. Se conformar com a situação não quer dizer permanecer nela. Existem mecanismos de autotransformação. Cada um de nós tem habilidades poderosas.
temos a sabedoria, nós podemos pedir ao Pai que nos dê para solucionar a situação que nós estamos vivendo. A questão do coitadismo, sempre se colocar como vítima. Porque eu. Saber que ninguém é vítima. Nós estamos passando por o que precisamos passar para crescer na maneira que precisamos crescer. Se não fosse essa dor que você está passando, quem seria você hoje? Muitas vezes a pessoa, a vida tem muitas escolhas. Muitas vezes ela sofre por uma própria escolha dela. Sim. E adquire uma doença pela própria doença. Pela má interpretação do que é importante para o teu espírito. Ou pelos pensamentos. Ou pelos pensamentos. Pegando carona. Exatamente. Por isso que é necessário que a gente possa fortalecer o autoconhecimento, conforme o nosso irmão aqui colocou. Autoconhecimento. O medo de reconhecer os erros. Por que esse medo de reconhecer os erros? Onde cai também na questão do orgulho que a gente colocou na anterior. Medo de pedir perdão. Medo de pedir perdão. Então são pontos de armadilhas que a nossa mente traz e que nos causam mais e mais ansiedade. De fazer a sua própria reforma. Exatamente. Quando você não quer reconhecer o erro, você não cria as condições de Mecanismos de realização. E é mais fácil acusar o outro. Com certeza. Eu gosto disso. É mais confortável, né? Mas é por isso que a gente precisa crescer. E essa troca energética é que nos fortalece. O medo de correr risco. Quem que não tem medo de correr risco? Mas corre riscos. Vá com medo assim mesmo, mas vá. Tirar o aprendizado. Exatamente. Sempre haverá dois lados em cada situação. Sempre. Mas às vezes o orgulho faz com que a gente pare, né? Não decida para não ouvir aquilo, tá vendo? Isso, Porque ele é o pai de todas as outras questões. Lembra que a gente colocou anteriormente? Né? Por isso que essa reforma íntima, moral e ética também, né? Do respeito ao outro, de entender que todos nós passamos pelo vale em algum momento da nossa vida. E quando a gente dá as mãos, achei tão lindo, né? A senhora dando a mão à dirigente, e essa troca de energia, é tão bom a gente poder sentir essa energia, essa vibração energética, que nesse momento emana como fluidos de amor e de luz, como pétalas de flores e de energia, caindo sobre cada um de vocês. É maravilhoso de ver. Ampliando a consciência, retirando esse véu da ignorância. O véu da ignorância que nos limita a entender que a ansiedade faz com que a gente viva menos o aqui e agora. Um desgaste mental muito forte de energia. Sim. E a ansiedade, ela rouba o seu presente. Porque a gente só tem um presente. E sem ele, o que será, né? Então, meus queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento gostoso de troca de experiências. A gente fez um resumão de tudo, porque eu sei que vocês são estudiosos do Evangelho. A gente trouxe um pouquinho mais uma linha terapêutica de trazer realmente fragmentos do Evangelho, para que despertassem em vocês a consciência de cada ponto e, ao mesmo tempo, estimular em vocês a capacidade de aprofundar cada exemplo que Jesus trouxe, assim como a
questão do barco, né? Os discípulos desesperados lá, assim como a questão da mulher, né? Que adulterou, o momento da reflexão, né? Ele fez com que as pessoas fizessem uma autoanálise. Entre outros, o momento em que ele também estava para ser crucificado, sabia que ia passar por uma situação muito ruim. E o que ele fez? Ele dizendo para a gente, orem. É nesse momento da dor que a gente precisa orar. Lembrando que também a gente precisa agradecer. Porque a gratidão é um elemento fundamental para que as coisas se repitam na nossa vida. E quando você lança para o universo a gratidão, ele traz mais do mesmo. Ele entende que você está gostando, ele traz mais do mesmo. Então, eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e desejar uma boa noite, muita paz, muita luz e refrigério.